Fala galera, mais um JMcast aqui no Fire Open, nosso campeonato de tênis, beach tênis, com churrasco, conexões e muito networking. E falando em conexões e empresário, tem uma coisa que eu acredito muito, que todo empresário tem, todo empresário precisa, e precisa ser intencional, precisa ser proativo frente à cultura do seu negócio. E hoje eu estou aqui com um grande especialista, que é amigo, que é empresário, que é um cara que é uma referência em cultura, em liderança, em treinar empresários para alcançar o próximo nível. Estou aqui com ele hoje, meu amigo Bruno Vilardo. Seja Opa, muito bem-vindo, muito meu irmão. obrigado, Johnny. Cara, começando Gracias. esse podcast porrada, você que é referência no assunto e que assessora milhares de empresas, assessora um ecossistema grande, tá com a gente no Fire Club, tá assessorando empresa dentro do Fire. O que você fala para convencer um empresário que realmente ele precisa de cultura? Porque a cultura, para muitas pessoas que não entendem o poder dela, acho que é frescura, acho que é muito subjetivo e foi uma grande virada de chave na minha empresa. Então o que você fala? Cara, cultura gera vínculos, né? E independente do tamanho da sua empresa, que ela seja com 4 colaboradores, 5 ou 300 colaboradores, quanto mais rápido você implementar uma cultura, melhor para o crescimento do seu resultado e da sua empresa. Então, independente de tudo, quando o empresário decide fazer algo, ele já tem uma tomada de iniciação de cultura, porque é através da ideia dele que se surge uma cultura, inicialmente falando. E eu brinco com os empresários de que a cultura ela é uma árvore. E a partir de tudo, eu tive uma ideia, eu começo através da minha cultura, da minha semente, que é a minha filosofia de crescimento como empresa. E quando essa árvore começa a crescer, seja pequena, a gente começa ali com a questão do tronco dela, que são as pessoas que vão exercer isso dentro do time, e aí a gente vai atingindo os clientes para chegar na parte econômica. Mas a cultura, ela gera vínculo, ela traz resultado, ela faz com que as pessoas se sintam mais motivadas, elas sintam vontade de estar lá dentro, porque elas se enxergam no crescimento daquela empresa. Então a cultura é uma coisa determinante, é o que faz virar a chave da engrenagem ali da máquina para ela funcionar diariamente. É muito interessante isso, porque eu percebo que a cultura, principalmente na minha empresa, quando ela estava lá nos anos de 2006, ela quase quebrou e um grande game changer, uma grande virada de chave foi implementar uma cultura proativa que fizesse sentido para os donos da empresa, né? Eu vejo muito empresário querendo fazer uma cultura para agradar o time sem pensar nele, e aí ele acaba não sustentando isso, porque eu falo que a cultura ela atrai os semelhantes ou ela repele os diferentes. E toda empresa tem cultura, resta saber se a cultura é implementada pelo dono ou pelo funcionário, porque se o funcionário faz determinadas ações, determinado atendimento, determinado procedimento, determinado processo, de acordo com a cabeça dele, ele está implementando uma cultura que ele acha naquela empresa, né? Exato. Quais são os grandes desafios da cultura empresarial quando você pega uma empresa para implementar a sua metodologia? Quais são os grandes desafios que você enfrenta no dia a dia? Cara, primeiro ponto, resistência, né? Tudo que é novo dói, né? E ter uma mudança pensando no resultado também dói, porque a gente está acostumado a chegar em empresas e os colaboradores terem esse ponto de achar que a cultura é desse jeito, achar que deve trabalhar desse jeito. Isso é o que mais interfere no começo. Só que quando você começa no princípio de pensar numa via de mão dupla e você começa a entender qual que é o sonho do teu colaborador, onde ele quer chegar, o quanto você pode fazer ele crescer na vida dele, ele começa a te olhar com outros olhos, porque é uma coisa que a gente não tem costume. As pessoas não têm costume de chegar para o colaborador dele e falar assim, cara, qual que é o seu sonho? Como que eu posso ajudar no teu crescimento diariamente? E aí depois você conta qual que é o seu sonho também como empresário. Isso gera um vínculo para ela e ela começa a entender que, obviamente, se eu ajudar a empresa me ajuda. Se a empresa me traz ali um plano de carreira, que eu consiga crescer, sair de um cargo de um recepcionista e chegar até num cargo de liderança, você traz aquele sentido de que, meu, se você me ajudar aqui, você pode mais. E o céu é o limite. Então, Você tocou num ponto que é importante e que todo ser humano passa por isso. O ser humano ele é avesso às mudanças, ou seja, qualquer mudança que você vai implementar, ah não, mas por que eu tenho que fazer isso? Sempre deu certo, sempre foi assim. Cara, não, pô, isso aqui não, eu não acredito muito nisso. Mas o ser humano, até pela teoria de Darwin, o ser humano que mais evolui é o que está apto a se adaptar às mudanças. Tem que se adaptar às mudanças. As coisas mudam. O que fazia sentido ontem não vai fazer sentido hoje, que não vai fazer sentido amanhã. Então é muito louco isso, né? E pensar que grandes empresas, se a gente modelar elas, que eu falo que o sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. Se você modelar grandes empresas de sucesso, todas elas têm cultura, é uma cultura muito bem definida, uma cultura que perpetua
por longos anos, princípios, valores. Ó, sócio do Fire Club chegando aqui, ó. Temos que, no próximo, né, construir uma pista de pouso aqui pra galera que tá chegando. Facilitar. É helicóptero, facilitar, é avião. Então, eu falo muito isso, eu gosto bastante desse tema quando a gente fala sobre cultura, porque é o que a gente vive lá na empresa, e você que é um especialista sabe ver isso. Eu vejo que as pessoas gostam de se sentir parte, né, Brunão? Eu falo que o ser humano tem no seu DNA o sentimento de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Ela quer pertencer àquela empresa. Quais são os pilares que fazem com que a pessoa pertença à empresa? Ou seja, sinta o sentimento de, pô, essa empresa tem uma cultura boa, quero ficar. Quais são os pilares que você trabalha quando a pessoa não tem cultura, a pessoa não tem uma cultura proativa? Cara, plano de carreira. É até onde o seu colaborador consegue chegar. Isso eu acredito que seja um dos pilares mais importantes para você dar um gatilho de velocidade no teu time, né? Então, o principal pilar é esse. Quando a gente chega em alguma empresa, eu falo muito sobre a teoria do iceberg, né? Não sei se você já ouviu, mas a teoria do iceberg, quando você chega numa empresa que ela não tem cultura, você vê que ela não tem resultado. O turnover ele acaba sendo muito alto e o iceberg ele é muito mais fundo do que a gente imagina. Só que quando a gente chega, a gente vê as pessoas não estão animadas, não estão engajadas. E quanto mais fundo a gente entra, a gente vê que a cultura realmente não está alinhada, a liderança também não está desenvolvida para o cargo. Então, quando a gente entra na questão de plano de carreira, é o ponto onde você fala assim: quem daqui do time quer crescer aqui na empresa? Qual cargo você quer chegar? Você vê que a mudança de comportamento nas pessoas já é muito visível. Porque todo mundo quer sair do ponto A para chegar no ponto B. Mas, obviamente, nem todos sabem como que eles vão chegar lá. E a cultura ela vai dar uma direção para esse colaborador de que ele pode sair do ponto A, chegar no ponto B, mas que ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele tem que ler sobre o que ele quer assumir como cargo. Então, o plano de carreira é o primeiro pilar. E aí disso a gente começa a desenvolver. Cara, a sua empresa, ela é o quê? Ela é uma empresa digital? Você vai ter que trabalhar de forma mais híbrida? Ou não? A sua empresa ela é mais presente? Então, tudo isso... minha empresa ela é mais presente, então a gente vai ter que trabalhar muito a comunicação interna do teu time. Tem que acontecer brainstorms, tem que acontecer rodas do consenso, para que o time se sinta pertencente daquela empresa e daquela ideia. Né? Então, eu acredito que esses pilares entre comunicação interna, trazer para o time a teoria do iceberg e o plano de carreira são as coisas que vão brilhar os olhos para eles se sentirem entendidos. Sabe por quê? Porque as pessoas elas anseiam por direcionamento, anseiam por direção. A gente precisa dar uma visão clara de linha de chegada. O que eu mais vejo são empresários sabendo onde eles vão chegar, onde eles querem chegar, e a equipe não sabe. Pela falha na comunicação, pela falta de uma cultura, pela falta de um propósito, de uma visão de futuro e de princípios ali que são muito fortes para aquela organização. E, cara, isso aqui é uma aula sobre cultura. Você tem que pegar esses insights e trazer uma decisão para sua empresa. Aliás, quero até pedir no JMCast para você fortalecer o nosso canal, compartilha, comenta, deixe seu like, faça com que essa mensagem alcance mais empresários que possam também conhecer o Bruno. Brunão, como que a pessoa faz para te conhecer? Deixe seu Instagram ou algum tipo de canal de comunicação com a sua empresa, com a sua assessoria, aquilo que você faz. Cara, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo Instagram também. O Instagram é Bruno Vilardo C, né? Então, obviamente, é o meu Instagram. O Vilardo normal escreve, né? Vilardo normal com L só. Um L só. Entre em contato comigo lá, a gente conhece um pouco mais sobre a sua empresa, entende o teu cenário, tá? O teu cenário, ele não é difícil, tá? O pessoal fala muito, mas cultura não é difícil de se implementar, tá? É só realmente uma atenção e todo mundo tem cultura, tá? Você empresário, você pessoa, todo mundo tem uma cultura já enraizada em vocês. Obviamente que a gente precisa fazer algumas mudanças ali no teu posicionamento, na tua mentalidade como empresário para que você jogue isso para o teu time e o teu time também absorva, né? Então, entre em contato comigo ali pelo Instagram, a gente já conhece a sua empresa também e busca melhorias para você. Boa. E um assunto que é muito polêmico, eu queria até entrar nessa polêmica, é possível ter uma cultura numa empresa 100% home office? É possível? E dá para fortalecer uma cultura? Qual que é a sua opinião em relação à cultura do trabalho home office, do híbrido e do presencial? Cara, o trabalho que é totalmente home office, ele acaba sendo mais distante da empresa. Então, como que a gente faz a cultura realmente ser vivida se você não tem contato direto com a empresa? Através de workshops, treinamentos, alinhamento da liderança com os colaboradores.
sempre manter o contato durante a semana sobre feedback, reuniões de brainstorms, isso você consegue trazer o teu colaborador mais próximo a você, mesmo ele no home office. Quando você vai num sistema híbrido, acaba sendo mais fácil. Porque mesmo que a pessoa fique em casa, né, no momento dela home office, mas ela, em alguns momentos ela está dentro da empresa. Então, se você organiza no teu semestre fazer um evento com todos os seus colaboradores que trabalham de home office para que eles estejam conectados, um evento falando da sua cultura, o seu sonho, para qual caminho a sua empresa está indo, e que tenha recorrência na questão de feedback da liderança com o liderado, não fica tão distante assim. Porque a maior dificuldade no home office é que as pessoas se sentem como se elas fossem muito distantes da empresa. E, cara, você pode ter uma pessoa em Blumenau, uma pessoa em São Paulo, uma pessoa no Rio de Janeiro, mas que você consiga reunir elas, que você se esforce para reunir elas mensalmente, seja numa reunião e principalmente uma vez no semestre presencial. Trazer essa experiência de contato deles vivida entre eles. Porque é igual aqui no Far Club, né? A gente tem o nosso momento de experiência, a gente tem o nosso momento também de conexão, e isso é o que acaba trazendo as pessoas para perto, né? Temos empresários aí, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, e no nosso momento, num evento, a gente acaba tendo um contato mais próximo com pessoas que não estão próximas a nós. E trocamos ali ajudas e suporte entre nós também. Então acredito Esse nisso. assunto é polêmico e eu quero até manifestar minha opinião sobre cultura dentro de um modelo home office. Eu acho totalmente impossível. 100% home office. Até entendo que existem profissões e segmentos que o home office ele é sim possível, é sim sustentável, mas na minha opinião, para a cultura e para a maior parte das empresas não. Eu costumo dizer, Bruno, que quem quer fazer apenas home office ficará de home office para sempre desempregado em casa. Por quê? Você não consegue fortalecer a cultura, o foco não é tão qualificado quando você está em home office, você não consegue ali treinar o time da forma como você gostaria, e na real, muita gente quando está em home office dá aquela fugidinha do tempo, não tem aquele foco qualificado. Então, Miguel. cara, eu acredito assim, essas ações que você falou que são muito importantes de você promover outras interações, outras ações num modelo home office, mas é um modelo home office, mas nós temos ações que promovem a nossa cultura para o presencial. Acho legal. Mas 100% home office é o fim da sua empresa, na minha opinião, e principalmente da oportunidade de quem quer um emprego. Então esse é o futuro. As grandes empresas, toda regra tem exceção, estão privilegiando o presencial. E falando em privilegiar, né, um segmento, um caminho, mostrar o caminho, uma visão, eu imagino que para uma cultura forte é necessário uma liderança forte. Com certeza. Quando a gente fala em liderança, você, Bruno, acredita que é importante ter um bom líder? Quais são os princípios de um bom líder e como você trabalha isso nas empresas que te contratam para fazer esse serviço de consultoria, de assessoria? Cara, o líder ele precisa saber ao mínimo sobre o que é ser líder. Esse é o primeiro passo. Né? E ele tirar aquela versão que muitas empresas a gente encontra as pessoas se intitulando como gerentes. Cara, o gerente ele só gerencia. O líder ele realmente transita em liderar pessoas a um caminho. Partindo desse princípio, o líder também ele tem que estudar um pouco sobre quais ferramentas ele, líder, tem que usar com o liderado dele. Ferramentas em questão de formas de feedback, em questões de como entender perfil comportamental. Então, tudo isso são algumas coisas que vão ajudar o líder nesse contato com o liderado, tá? Então, quando eu entro sempre numa empresa, eu quero entender do líder o que ele sabe. Cara, você é líder hoje, o que você sabe? Como que você tem a comunicação com o teu time de liderados? Como que você faz feedback com eles? Você tem planejamento? Como que é a sua agenda? Porque tudo isso a gente transita em questão de uma organização realmente do líder com o restante do time. Né? E o posicionamento do líder ele tem que ser um cara ouvinte, tem que ser um cara motivador, aquele cara que quer entender o sonho das pessoas e realmente impulsioná-las a alcançar isso e mostrar para o colaborador que, cara, não é impossível. Né? Você pode sair do cargo mais baixo e você consegue chegar no cargo mais alto, mas que tudo isso depende de ferramentas de trabalho. Né? Então existem inúmeras ferramentas de liderança que facilita, obviamente, o desenvolvimento do líder. E o líder ele também tem que ter muita noção do que a empresa quer.
A empresa ela quer o quê? Ela quer um perfil de vendas? Eu tenho que ter um perfil comportamental mais sério, mais decisivo, uma pessoa mais racional. Ou não, será que eu estou num time mais de marketing? Que eu preciso de uma pessoa mais criativa? Então, entender o teste de perfil do seu time é uma coisa muito importante para você entender o caminho que a empresa vai e que você vai direcionar os colaboradores também. Boa. E toda pessoa pode ser um líder? Qualquer pessoa pode ser um líder? Cara, eu dou um exemplo engraçado, né? Quem gosta de futebol, né? O Messi, ele é um talento. Cristiano Ronaldo, ele é uma pessoa de esforço, é uma pessoa que foi treinada. Se você só tem talento e você não se desenvolve, o teu talento ele só é um talento. Se você tem o teu esforço, que é o teu processo de desenvolvimento e você busca cada vez mais e mais e mais e mais e mais, você sim consegue ser um líder, né? O líder nato e o líder desenvolvido. Ou seja, é uma habilidade treinável, mas existem pessoas que já nascem com esse talento. Então você Sim. pode comprar uma habilidade treinando ela, ou você pode já nascer com ela e desenvolvê-la. Exatamente. Nas empresas, quando você costuma trabalhar com essas empresas, qual o perfil que você costuma ver mais? O cara que já tem talento ou o cara que é mais esforçado? Na maior parte da liderança. Cara, o engraçado é que na maioria das empresas, o líder ele já tá lá muito intitulado como só um gerente. Ele Ou é seja, ele vai só... crescendo, vai galgando e às cargos vezes ele é só maiores. uma peça operacional, ele ainda não virou a chave de que ele agora é a frente É ali. à frente do negócio. Ele é o líder do grupo, o líder daquelas pessoas. Então, quando você começa a conversar, você entende que muitos líderes eles ainda estão na função de operacional. É. E quando você se torna um líder, você se torna operacional, mas muito mais técnico. É o Sim. famoso faz para eu ver. Você tem que ter a tua liderança como exemplo, mostrar para o teu colaborador como que ele faz, mas você não pode fazer tudo por ele. Você tem que ensinar ele a fazer. E muitas empresas, isso é comum, tá? Eles estão muito na operação, que é a brincadeira de que é o líder super-herói, né? O líder super-herói é aquele cara que ele vai lá e resolve, ele vai lá e faz no lugar do colaborador, e o correto é ele ensinar. Então, eu sempre procuro pessoas nas empresas que elas queiram crescer. Porque o melhor de tudo é aquela pessoa que ela tem a sede de, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, e você mostrar para ele, cara, a minha trajetória foi essa. Eu tenho uma trajetória em volta da liderança. Então, mostrar essa trajetória acaba incentivando pessoas que falam, caraca, eu não sabia que eu podia ser um líder de uma equipe, que eu podia ser um gestor realmente bem conceituado dentro da empresa. E, cara, isso é super possível. Eu procuro pessoas que queiram realmente se desenvolver. Eu gosto disso também, principalmente da mentalidade do líder, né? A mentalidade do líder é a mentalidade de servir. Falo que o líder que não nasce para servir não serve para liderar. Então você precisa servir o seu liderado e apontando e mostrando o caminho. Muitas vezes abrindo o caminho para ele passar, delegando e não delargando as funções e mostrando uma visão clara de chegada, né? O guardião da fé, da cultura é o líder, tanto que a cultura é top-down, é do líder, da liderança para baixo por conta do poder da influência de um líder. Então, boas empresas são formadas por bons líderes. Bons líderes formam também outros líderes. E acho que esse que é o conceito de que perpetua sob a liderança. E você, Bruno, quando você chega, você trabalha com as empresas, você trabalha com as lideranças, você, principalmente, né, imagino que você trabalha com o dono da empresa e as Sim. lideranças. Qual que é o primeiro processo? Galera que está aqui ouvindo seu podcast, quer te contratar. Bruno, gostei, quero saber mais. Me fala um pouquinho por onde começaria na minha empresa. Minha empresa é pequena, minha empresa é média, minha empresa é grande. Por onde começa? Cara, pelo dono. Onde você, dono, quer chegar e é onde a sua empresa está hoje. Então, o primeiro passo é entender qual momento a sua empresa se encontra. Se você tem uma empresa realmente grande, só um tour 360 na sua empresa, a gente consegue ver quantas coisas se tornaram paisagens para a tua equipe e para você também. Então, o primeiro ponto é saber você, dono da empresa, onde você quer chegar, quais pessoas você quer no seu time, qual resultado você quer alcançar daqui 6 meses. A gente traçar metas realmente claras e essas metas serem levadas para o time, de falar, time, a gente vai ter que entregar isso durante os 6 meses. Esse é o primeiro ponto, porque depois as coisas vão fluindo.
né? A gente já conhece as pessoas conhecem o caminho que a empresa quer, elas começam a ser escutadas, a gente começa a direcionar todo mundo e acaba fluindo de forma E automática. como propaga isso? Tem um acompanhamento no seu trabalho que propaga ou que os líderes continuem perpetuando ali os valores, os princípios, a visão da organização, o propósito? Tem esse cuidado? Eu busco ensinar os líderes e o dono a fazer o que eu sei fazer. Porque a ideia é você ensinar as pessoas e que elas consigam andar com a própria perna, né, num determinado tempo. A gente está ali para realmente dar uma direção e a pessoa conseguir fluir. Então, nesse ponto, tem reuniões, tem alinhamentos com a liderança, tem as ferramentas que elas já são mensuráveis. Então, tudo que é mensurável traz resultado. Tudo que não tem mensuração, não dá para olhar o resultado. Né? Então, quando coloca-se metas, a gente vai atingir isso de cliente, isso de vendas, isso de faturamento, em quanto tempo, as ferramentas que vão ser usadas, tudo é mensurável e controlado. Porque quando está saindo um pouco da linha, a gente volta e fala, opa, está saindo do caminho correto. E isso fazer um acompanhamento dos líderes também, deles trazerem para a gente, tá? Como que está acontecendo na operação? A gente já deu ali a palestra sobre cultura, a gente já deu o direcionamento todo, já aplicou as ferramentas. O que você, líder, está fazendo no dia a dia? E ele poder me trazer também, eu falar, ó, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, ó, muda essa forma, muda essa mentalidade, para que, obviamente, a pessoa vá se desenvolvendo durante o processo da mentoria. E falando em resultado, eu sempre falo que a gente está aqui para ter resultado. Apesar de estar num ambiente descontraído, todo mundo aqui está buscando conexão, aprendizado, resultado e diversão também, porque diversão está atrelada a um sentimento de utilidade, que eu falo que é o sentimento de felicidade. A gente está se divertindo, a gente está tendo resultado e isso é um ambiente bem legal. Falando em resultado, quais são os principais resultados que uma empresa pode ter com uma boa cultura, uma boa liderança e até às vezes um case que você queira compartilhar? Fala, cara, eu fiz um case, mudou isso, mudou aquilo. Quais são esses resultados assim? Cara, redução de turnover, que é uma coisa que é um alto custo, né? É caro para contratar e também é muito caro para demitir, né? Então a cultura faz com que as pessoas elas não queiram sair da empresa. Outro ponto que acaba sendo muito claro é a motivação dentro do time em correr atrás da meta. A meta clara, o time vai correr atrás porque eles sabem que tem um algo maior atrás disso. Bom, E obviamente, quando você começa a expandir tua empresa, você vai precisar de novos líderes, novos departamentos e o mais, né, custo-benefício é você dar oportunidade para o seu time, né? Porque você fala assim, pô, Bruno, eu preciso de um líder. uhum. Legal. Mas se você for buscar um líder no mercado, ele vai vir com vícios, ele vai vir sem conexão nenhuma com a sua cultura, sem conexão com você, sem conexão com o time. Mas se você desse uma oportunidade de desenvolver uma pessoa no teu time e que essa pessoa tornasse líder do departamento e aí fosse crescendo, então eu acredito que são um dos pontos principais, né? E obviamente, experiência do cliente. O time que ele está envolvido com cultura, o time que está entregando resultado, ele vai ter um cuidado de olhar de dono perante o cliente, porque ele entende que se o cliente sai, o resultado cai. Se o cliente entra, se o cliente está satisfeito, se o cliente ele está ali conectado com a empresa, o resultado continua sempre subindo e aí sim acontece a recorrência. Time feliz é igual a empresa feliz, né? E cliente feliz. Exato. Isso é muito bom. Então, assim, cara, eu gostei muito que você falou do custo-oportunidade, né? De você poder treinar e você, além de treinar o dono da empresa, você treina a oportunidade de uma pessoa subir e de ser líder, né? De Exato. ela provar isso. E, Bruno, me conta um pouquinho dos seus hábitos hoje. O que você hoje faz para se manter ativo, para se manter consistente? Você é um cara que gosta de treinar, né? A gente já falou, eu falo muito que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não adianta você querer cuidar do seu trabalho, querer implementar uma cultura top na sua empresa, você não está cuidando da sua saúde. Tem que cuidar do CPF, tem que cuidar da saúde física, mental, espiritual e financeira, que eu sempre falo. Quais são os seus hábitos de sucesso que trazem os resultados que você tem? Cara, a vida ela é um equilíbrio, né? Então você tem que ter um equilíbrio entre sua vida profissional e sua vida pessoal, né? Essa questão de treinar, cara, você se mantém ali com o seu cérebro muito mais ativo, você sente o teu organismo realmente respondendo. Então você às vezes fica em reuniões muito longas, você consegue se manter porque você treina. Então acho que o meu maior hábito realmente é manter ali uma vida saudável, né? Eu busco me alimentar realmente bem, né? Fazer dieta, treino muito forte, né? Isso é uma coisa que eu gosto, treinar muito forte, né? E brincadeiras à parte, eu também sou educador físico, Legal. né? Eu sou educador físico, eu não exerci a profissão, mas isso é uma coisa que eu mantive comigo. Acordar,
tranquilo, dependente do horário, porque obviamente empresário tem vida corrida, não adianta. Você não vai treinar sempre no horário que você quer, mas a ideia é que você consiga ter uma rotina, né? Consistência, né? Exato. Atualmente eu prefiro treinar de manhã, mas muitas vezes na correria eu acabo treinando à noite, né? Mas manter ali uma recorrência de pelo menos 5 vezes na semana de treinar, isso quando eu não dou aquela de treinar a semana toda, e manter ali o aeróbico durante a semana também, seja uma esteira, uma escada, para se manter ativo. Botar pressão na vida para aumentar a qualidade energética, né? Tá mais ativo, fica mais ativo em relação aos negócios, à entrega, isso é muito bom. E eu percebo, pessoas de sucesso, elas cuidam realmente do corpo. E cara, falando em ambientes, você hoje é nosso sócio do Fire Club, é conectado no maior ecossistema ali de empresários, de contadores, de advogados, de empresas como grandes redes de academia. Por que você decidiu entrar no Fire Club e como que você vê o Fire Club para quem ainda não está no Fire Club? O ambiente é forte, o ambiente transforma, né? Isso é um fato. Você acaba se conectando com vários segmentos de trabalho, né? Então, advocacia, gestão cultural, academia, contadores. Então, é um ecossistema muito forte de conhecimento também. Então, num bate-papo que você tenha com um sócio, você acaba entendendo sobre o problema da empresa dele, que muitas vezes você acaba aprendendo a resolver o problema de outro cliente. Uhum. Só por essa troca que acontece interna. Então, o ambiente ele é uma coisa que te arrasta para frente. Se o ambiente ele é forte, ele vai te arrastar para frente. O nosso ambiente ele é forte, né? São vários empresários de segmentos diferentes. E se você tem uma dúvida e você tem uma pessoa ali para te dar um suporte, isso já é muito agregador, né? Te dá Muito mais bom. confiança. E às vezes alguém tem uma dúvida que é muito simples e você pode solucionar a Pode dúvida ajudar, dela. né? Exatamente. Então essa troca é uma coisa de nutrir realmente. Não é só negócios. É negócios, é o ecossistema como um todo, é o ambiente, é aquela coisa realmente de todo mundo tá vivendo aquela dinâmica, tá tendo um momento junto. Então, sensacional, surreal, uma das maiores decisões aí que eu fiz. Que legal, irmão. Você é muito bem-vindo, você é um mentor, é empresário, contribui muito com o grupo, já fez negócios, eu falo, tem que estar no lugar certo, no ambiente certo para ter referências, né? Referências em várias áreas. O cara às vezes precisa implementar a cultura na empresa dele, você é uma referência. Como às vezes você precisa fazer uma questão estratégica, um planejamento tributário, e aí tem uma outra pessoa que entende sobre isso e te ajuda também na sua empresa. Eu acho que essa composição de qualidades e de habilidades multidisciplinares quando a gente está num ambiente desse, faz com que a gente chegue mais longe. E eu te agradeço por isso, pela confiança de estar com a gente. E eu queria saber assim, qual que é a sua visão, a visão do Bruno de futuro, de chegada, daqui 5 anos, o que você quer alcançar, quem você quer se tornar, qual que é a sua visão clara de futuro, o que você quer ser? Cara, é engraçado que minha vida sempre transitou em grandes decisões e numa contagem de 3 anos, né? Então eu tô entrando de novo numa contagem de 3 anos. E nesse processo eu tinha lá atrás um sonho de ser palestrante, eu tinha um sonho de trabalhar realmente só com liderança de pessoas e hoje eu consigo exercer isso, então hoje eu já me sinto realmente realizado, mas pensando daqui 5 anos, realmente estar fazendo palestras para mais pessoas, atendendo big players, né, que hoje eu já tenho alguns big players, né, mas cada vez mais aí tá com big players Ser maiores. referência, né? Isso, e ser realmente uma referência nessa parte de cultura e liderança, né? Porque eu acredito que uma coisa casa-se sim com a outra, né? A liderança ela acaba sendo muito influenciada pela cultura e a cultura acaba influenciando muito a liderança também. Parabéns, irmão. Você entendeu que precisa ser um grande influenciador da sua área, da sua profissão, do seu segmento. Palestras é um dos canais, né? O canal Palestras é um canal muito interessante para expandir a mensagem. É sua mensagem que é poderosa, que transforma muitas empresas. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para essa câmera aqui, para sua câmera. Uma mensagem final para o empresário que está desmotivado, ou quer melhorar o negócio dele, ou quer entender como que seu modelo mental pensa para chegar onde você chegou. Cara, uma coisa muito simples, você é a única pessoa que pode alcançar o seu sonho. E você precisa buscar conhecimento, você precisa estar em ambientes certos e se rodear de pessoas que vão te ajudar. Mas entender que você é o único responsável por alcançar o seu sonho, né? Quando eu entendi essa virada de chave,
foi realmente o start inicial. Eu entendia que eu tinha um talento, mas eu também entendia que eu precisava de desenvolvimento e que eu precisava ter as pessoas corretas ao meu lado, né? Hoje eu tenho aí todo o apoio familiar da minha esposa, tudo, que são realmente as pessoas que fazem com que eu siga todo santo dia atrás do meu sonho, né? Então, se for te dar uma dica, não desista do teu sonho, sempre realmente siga o seu propósito, né? Deixe ele muito claro para você e mostre para as pessoas o quanto você impacta positivamente no mundo, tá? Não só no seu resultado pessoal, mas pense o quanto o seu resultado pode atingir as outras pessoas ao seu redor. Com essa mensagem final super inspiradora que nós encerramos mais um podcast aqui no JMCast, no Fire Open, campeonato de tênis, beach tênis, churrasco, muito conteúdo, muita diversão. E tô aqui com o Bruno Vilardo, uma grande referência em cultura. Você que ainda não o conhece, conheça, fortalece o canal aqui, se inscreve, compartilha, comenta, deixa o seu like para fortalecer essa mensagem, para que ela seja entregue para mais pessoas que precisam melhorar a cultura, melhorar a liderança e crescer a sua empresa. Tamo junto, nos vemos no próximo episódio, Brunão. Obrigado, viu, irmão? Tamo junto, chama! Chama! Valeu, galera, chama!